Muito bom dia, que Deus abençoe tua vida, tua casa, teu sábado. Hoje a temperatura está um pouco amena aqui em São Paulo, glória a Deus. Por isso, que Deus abençoe o nosso dia hoje, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus, que Deus abençoe a tua saúde, a tua mente, teu coração, a sua alma, né? Que Deus abençoe suas emoções, que Deus abençoe seus relacionamentos, que Deus abençoe tudo que você tocar, que você sentir, que você pensar, que você sonhar, que você desejar, que você trabalhar, que você realizar, que a mão de Deus, que a boa mão do Eterno esteja sobre você, sua casa e sua família. Olha só, vamos meditar hoje nesse devocional na palavra de Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 5. Essa palavra é o alicerce de todo o cristianismo. Ela é o alicerce forte de todo o cristianismo. Nós, cristãos, somos movidos por conta dessa palavra. Diz assim, ó: Contudo o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado. Aleluia! Como havia dito, vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos, disse ele. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: Não temais, ide e dizei aos meus discípulos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. Aleluia. Essa aqui é a base do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Jesus predisse que ele iria ser crucificado e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E isso de fato aconteceu, isso é uma realidade. E a palavra de Deus nos ensina que junto com a ressurreição de Jesus, nós também somos ressuscitados. Ressuscitados do que? Da nossa vida espiritual que estava morta, da nossa vida espiritual que estava afastada de Deus. E a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que quem quer vir ao Pai, né, precisa vir pelo caminho de Jesus, né? Então, a palavra de Deus, a base do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Mas esse texto ele é muito importante, porque o anjo ele chega para as mulheres, elas estão ali amedrontadas, estão ali perdidas, estão ali desorientadas, e elas vão ali no túmulo de Jesus, ao passo que o anjo aparece para elas e diz assim: olha, não tem mais. Imagina na tua cabeça aparecer um anjo para você no meio da tua caminhada. Você está caminhando despreocupado, ou vai fazer alguma tarefa, alguma coisa, né? Imaginando, pensando numa outra questão. Ela estava pensando ali no corpo de Jesus, ela estava pensando ali em cuidar do mestre no túmulo, né? E aí elas chegam e de repente aparece um ser que não é desse mundo, um ser celestial. Seguramente elas ficaram atemorizadas, mas aí ele pega e fala assim: não tem mais, não tem mais. Eu sei o que vocês vieram fazer, vocês vieram ver Jesus, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! O que eu quero dizer para vocês, irmãos? O anjo de Deus, ele chega e diz assim, ó, a palavra de Deus, quando eu estou dizendo o anjo de Deus, nesse caso aqui, né? A palavra de Deus está dizendo para você hoje: não tema, não tema, creia somente. A palavra diz em 2 Crônicas 20:20, crê no Senhor e estará seguro, crê nos profetas do Senhor e prosperareis. E a palavra de Deus hoje diz assim: não temas. Eu sei que vocês vieram a ver Jesus que foi crucificado. De repente você está pensando assim: pô, não tem mais saída para mim, não tem mais chance para mim.
já foi crucificado, morreu, esse assunto foi enterrado, acabou para mim. Aliás, não esse assunto, eu estou enterrada junto com esse assunto. A minha vida morreu, pifou, se escafedeu, como dizem, né? Aí vem o anjo e fala assim: não temas. Eu sei que vocês vieram ver os seus problemas. Eu sei que os seus problemas vêm visitar a mente de vocês. Eu sei que todos os dias vocês pesam o coração de vocês, a alma de vocês, por conta de coisas que vocês não conseguem resolver. Mas não temam. Porque aquele que morreu, aquele que foi ressuscitado, aquele que foi crucificado, ele não está mais aqui. Ele foi ressuscitado, como ele havia dito. Vinde e veis vós mesmos. Deus está te dizendo assim: olha, hoje, nesse devocional, aquilo que mais te preocupava, presta atenção, aquilo que mais te preocupava, vai deixar de te preocupar. Porque ele ressuscitou, você crê no que ressuscitou. Uma hora na tua vida você vai olhar e não vai ver mais aquele problema. Você vai olhar e não vai ter mais aquela falta. Você vai olhar e vai ver que as coisas mudaram na tua vida. As tuas prioridades mudaram. As nossas prioridades precisam mudar. Quais devem ser as nossas prioridades? Primeiro, nós devemos buscar a Deus. Está escrito no mesmo livro de Mateus: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós passarmos a viver essa realidade, a nossa vida muda. Muda toda a nossa circunstância, muda todo o nosso foco, muda toda a nossa mentalidade, muda todas as nossas emoções e nós passamos a viver isso aqui, ó. Ver que aquilo que mais nos preocupava não era tão importante. Que o mais importante era buscar a Deus, a buscar a Jesus, aquele que ressuscitou. Porque ele já ressuscitou dentre os mortos e está seguindo para a Galiléia. Vai lá e se encontra com ele. Se encontra com Jesus na tua oração, se encontra com Jesus por meio da palavra, se encontra com Jesus indo na igreja. Mas, pastor, eu preciso ir na igreja? Precisa ir na igreja. Por que Deus constituiu a igreja? Só figurativo? É só aleatório a igreja? Alegórico? Não. A igreja do Senhor é o lugar aonde o cristão vai e se reúne. E lá o Senhor derrama a bênção dele, como o orvalho do Monte Hermon, sobre as tribos de Israel, as tribos, a igreja do Senhor. Então, Jesus ressuscitou. E assim, aqueles que estão nele também ressuscitarão. Né? Então, quando ele pega e se encontra com as mulheres, elas se alegram, elas ficam felizes. Quando você se encontrar verdadeiramente com Jesus, seu coração vai saltitar de alegria. Você vai ter uma alegria transbordante. Você vai conseguir vencer os seus pecados. Você vai conseguir vencer as suas tribulações. Por quê? Não porque você não vai ter mais problemas e tribulações, não porque você não vai ter mais preocupações, mas porque agora você tem Jesus do teu lado, porque agora você tem em quem confiar. E olha só o que ele diz aqui no final, no verso 16. Os 11 discípulos rumaram para Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostaram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram com dúvida. Não tenha dúvida. Alguns terão dúvida, mas que esse algum não seja você. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou. Jesus lhe assegura nesse devocional aqui, ó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem autoridade sobre tudo, inclusive sobre esse problema que tem te afligido. O ser humano, ele tem certa autoridade. Você tem autoridade sobre seus filhos, o patrão tem autoridade sobre a empresa. Certa autoridade nós temos, mas ele tem toda a autoridade, toda a autoridade. E diz no 19 assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Aqui está o segredo. Eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. E ensina-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Obedeça a palavra de Deus. E então Jesus estará com você até o final dos tempos. E Jesus, ele tem toda a autoridade e todo o poder foi dado a ele, tanto no céu quanto na terra. Tudo que você ligar no céu, tudo que você ligar na terra estará ligado no céu, debaixo daquele que tem toda a autoridade. Então saiba, aquele que tem toda a autoridade hoje te diz: ressuscitará. Tudo na tua vida ressuscitará. Você não será mais o mesmo depois desse devocional. Que Deus te abençoe, que a bênção dele seja sobre você e sua casa. Um beijo no teu coração, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa ser tudo para nós. Que Jesus Cristo possa cuidar da nossa vida, que nós possamos, Senhor Deus, obedecer a tudo aquilo que Ele ensinou, para que Ele possa estar conosco até a consumação dos séculos. Não se aparta de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Tchau, tchau. Um belo final de semana para você.